Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da turma do oitavo ano de Geografia. Eu sou o professor Ricardo Santos de Almeida e o nosso tema de hoje é o capítulo 3, Globalização e seus desdobramentos. Na aula de hoje nós vamos diferenciar globalização, que se trata das transformações na ordem política e econômica mundial, de mundialização de capitais, que nada mais é do que um novo regime de acumulação de capitais e, consequentemente, os rebatimentos tanto da globalização como da mundialização de capitais no espaço geográfico. Nós iremos também compreender os rebatimentos do processo que envolve a globalização, bem como a mundialização de capitais no mundo do trabalho através da nova divisão internacional do trabalho, que é tema da página 54 e 55 do livro didático. Além disso, nós iremos analisar os rebatimentos da globalização a partir das aberturas econômicas e respectivas fronteiras que denotam novos significados às categorias da geografia que a gente já até conversou em alguns encontros. Algumas delas que eu vou mencionar. Paisagem, que é aquilo que a gente vê, toca, sente, cheira, tem um gosto. O lugar, que são as identidades, o pertencimento. Nós vamos ter a região, que é um recorte específico do espaço geográfico associado às características de outro, né? Enfim, vocês já devem ter visto isso nas videoaulas anteriores. Além disso, nós vamos observar a relação que envolve o território como instância de poder político, econômico, social, e observando também dentro desse processo as velhas e também novas feições que o espaço geográfico possui. Iremos também identificar no tempo e no espaço como ocorre esse processo de mundialização de capitais. Ô professor, em 2 minutos o senhor falou tanta coisa e vai explicar com mais calma? Com certeza, porque se faz necessário. Então vamos lá? Vocês se lembram que o capítulo anterior ele falava a respeito da cooperação regional, blocos econômicos e outras organizações. Antes da gente se alongar, eu vou começar com a pergunta. A regionalização da economia e a globalização fazem o mundo ser sem fronteiras? Pois bem, a internacionalização da política macroeconômica ela vai transformar países em territórios econômicos abertos e economias nacionais em reservas de recursos naturais e também de mão de obra barata. A proliferação dos blocos econômicos em todos os continentes mostra uma tendência à regionalização da economia. No entanto, essa regionalização não impede a interação global dos mercados e o avanço da globalização, que nos dá a impressão de um mundo homogêneo. A universalização e homogeneização do mundo, elas podem ser constatadas em diversos espaços, tanto urbanos como rurais, e das mais diversas atividades que são executadas nesses espaços. Todos esses processos produtivos, eles têm uma estreita relação com a mídia, a propaganda e a tecnologia. Então, quando a gente fala sobre globalização, a gente pensa que o mundo inteiro, através da mediação e dos acessos, né, a relação da universalização dos costumes, do conhecimento, elas podem estar acontecendo em um mesmo tempo, em espaços diferentes. E aí tem 2 conceitos diferentes. Um deles é mundialização de capitais e o outro é globalização. No que diz respeito à globalização, vai se referir a um conjunto de transformações na ordem política e na economia mundial. Quando nós falamos sobre mundialização de capitais, nós vamos observar que existe uma nova espécie de regime de acumulação capitalista, ou seja, um novo patamar do processo de internacionalização de capital, com características próprias, específicas, se comparada a outras etapas anteriores do desenvolvimento do capitalismo. Como a gente já pôde perceber, nós tivemos já, enquanto estudo, algumas das fases que o capitalismo ele apresenta. Por exemplo, nós já tivemos o capitalismo comercial, em nível global, tá certo, pessoal? Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo
que vai estar trabalhando com os processos que vão envolver a industrialização e também a financiarização do capital e, consequentemente, a forma como ele busca se apresentar, né, através das dinâmicas do ciberespaço. Então, muitos de nós, cotidianamente, podemos, sem sair de casa, realizar algumas aplicações sem necessitar do uso do dinheiro físico. Só que nesse patamar que eu menciono para vocês, o que vão acontecer são ações políticas e econômicas que vão refletir em alterações estruturais no comportamento tanto do capital como do trabalho e também no Estado. Por que eu assim menciono? Porque algumas situações ou algumas ações que acontecem em um determinado ponto do espaço geográfico vão influenciar um outro recorte do espaço geográfico. E aí eu trago como exemplo as bolsas de valores, mercados e futuros. Então, suponhamos que existe uma crise hídrica ou existe alguma espécie de problemas socioambientais em um determinado recorte do espaço geográfico. Isso pode influenciar direto ou indiretamente o preço de um determinado produto ou também serviço. Então, por isso que é importante, por exemplo, que a gente fique antenado e acompanhe algumas informações, por exemplo, que aparecem naquele programa dominical a respeito dos preços da carne, do leite e de grãos. Então, eu coloco aqui como um debate, né, que é a partir desse momento, né, que vai surgir a chamada ideologia da globalização subjacente às lógicas neoliberais. Muitos de vocês devem acompanhar muitas discussões em jornais, revistas e também na internet que algumas pessoas defendem a privatização, por exemplo. E isso significa dizer que há uma espécie de redução da participação do Estado, que ele também pode contribuir para a melhoria de um contingente de atividades e serviços. Por exemplo, muitos de nós sabemos que no contexto atual nós estamos sofrendo uma pandemia e aí dentro desse processo existem variadas discussões a respeito da reabertura econômica, por exemplo. Mas quem muito defende todo esse processo, indiretamente denuncia-se como defensor da redução do Estado. Então, quanto menos o Estado participar da economia, menos controle o Estado vai ter no que se refere aos cuidados, por exemplo, que vamos necessitar ter ao longo de todo esse processo. Então, isso significa dizer que algumas pessoas, por exemplo, podem se aproveitar desse processo para estimular aquilo que a gente pode falar sobre reestruturação produtiva da acumulação flexível. Ou seja, de certa forma, optando para que tenhamos uma produção just in time, que nada mais é uma produção no tempo e na hora atendendo demandas específicas e direcionadas. Popularmente um exemplo, delivery, né? Que nada mais é do que você realizar a solicitação de um produto que, por demanda, vai ser comprado. E nesse processo, vocês vão receber aquilo que foi pedido na hora. Então, são demandas específicas. Mas muitos de vocês talvez não sabem que esse próprio processo pode contribuir para a precarização dos trabalhos ou do trabalhador. Isso também contribui para a fragmentação geopolítica, destruindo a concepção original do ser homem ou mulher na sua condição humana, com o ideário da divisão internacional do trabalho. O porquê que eu menciono isso? Porque não necessariamente aquilo que a gente deveria receber, vai receber. Então, muitos dos processos de precarização de trabalho que nós veremos mais para frente, eles foram estimulados e fomentados também nesse período da pandemia. Mas vamos acompanhar essa charge de nossa querida Mafalda, né? Então, Mafalda, ela pergunta para o Miguelito: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Miguelito responde: Acabei de ligar. Mafalda fala, mas, enfim, observando para o Miguelito que vai responder. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupas,
só não é feliz por ser muito três pontinhos. Então, o que nesse diálogo entre Miguelito e Mafalda nós podemos observar? Nós podemos observar que mesmo que nós estejamos dentro de nossas casas, nós somos seduzidos para consumirmos alguns tipos de produtos que podem hoje ser, né, adquiridos sem sair de casa, né? Não sei se vocês andam acompanhando, que sempre quando tem um apresentador de televisão, ele pede para a gente, né, abrir o celular, tá lá o QR Code e a pessoa abre o site e pode consumir. Então é muito disso que eu estou mencionando, a relação da instantaneidade dos momentos. Eu estou buscando aqui, tá trazendo algumas coisas contributivas que talvez não estejam tão claras e objetivas no livro. Enfim, é um diálogo que a gente vai construindo, lembrando a todos que nós sempre temos aquele grande momento das videoaulas, que podem ter uma grande duração, mas nas outras semanas nós vamos ter relação de análise de imagem, tem algumas questões. A gente sempre está trabalhando assim para otimizar tudo, tá certo, pessoal? Nós vamos seguindo. Já que eu já mencionei a respeito do que vem a ser a mundialização de capitais, eu vou resgatar para vocês visualizarem o que vem a ser a globalização. Para Milton Santos, que é um geógrafo, aquele que eu comentei com vocês, que ele é brasileiro, era na verdade brasileiro, negro, baiano, nordestino, que ele foi um dos responsáveis por uma nova movimentação na geografia em nível global, reconhecido, e um dos ganhadores do Nobel da Geografia, isso mesmo, ele foi brasileiro, há alguns anos atrás isso aconteceu. Então, para ele, o espaço geográfico ele vai ser uma funcionalização da globalização, ou seja, ele vai ser produzido de acordo com as demandas de quem o idealiza, para permitir fluir suas necessidades. Para Milton Santos, o espaço geográfico é um chamado conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de um sistema de ações deliberadas ou não. Então, cabe a esse entendimento da globalização observar as relações que existem entre abertura de economias, redefinição do conceito de fronteiras, movimentação de capitais, conhecimento e informações. Lembrem-se, quando eu menciono capitais, nada mais é do que quando uma empresa ela realiza uma série de investimentos em uma determinada área, né, de investimentos, e ela vai buscar variadas formas de lucrar com isso. Tá certo? Então, só é capitalista aquele sujeito que detém os bens e meios de produção, que vai, né, buscar realizar uma rotatividade de investimentos, e com base nesses investimentos ele vai lucrar e vai buscar lucrar. Além disso, é preciso destacar que é um desenvolvimento logístico de transporte e de telecomunicações também. Quando a gente fala em logística, lembrem sempre das relações das formas mais viáveis do transporte e das comunicações acontecerem. E aí a globalização ela pode ser tida de três formas. Ela pode ser tida como uma espécie de fábula, ou seja, uma espécie de história que pode estar trazendo uma série de ensinamentos, né, com base em alguns costumes ou algumas relações. Ela pode também ser tratada a partir de uma análise como uma perversidade, uma vez que nem todos, por exemplo, podem consumir, nem todos podem ter acessos. Exemplo disso é essa mediação que eu estou fazendo com vocês. Infelizmente, nem todos possuem acesso à internet e nem todos têm um computador, tablet, smartphone, celular. Enfim, nem todos, mesmo que tenhamos, né, nem todos têm o poder de compra, infelizmente. Mas nós também podemos pensar na globalização como uma possibilidade, por exemplo, de estreitar as nossas relações. Vejam só, em sala de aula a gente tem muita dificuldade de entender muitas coisas por conta da acústica das salas de aula. Então, a gravação, creio eu, que de certa forma pode estar contribuindo para um melhor entendimento de vocês sobre o assunto. Assim eu espero, e eu fico muito feliz quando vocês sempre entram em contato comigo. Enfim, diferente da sala de aula, porque muitos talvez tenham ou sejam tímidos e pelo WhatsApp buscam sempre trazer as dúvidas, e a gente vai sempre contribuindo, tá certo? Então, olha só um exemplo dentro do próprio contexto da sala de aula. Daí eu trouxe algumas cenas de uma novela que ganhou o Emmy International, né?
premiação como uma das melhores novelas do mundo. Ela foi a melhor novela do mundo, é Lado a Lado. E aí tem um conjunto de personagens que eles vão estar trazendo um conjunto de dados e informações relevantes sobre globalização, embora seja uma novela de época, né? Então, a globalização, ela coloca algumas empresas como empresas que são imbatíveis, né? Que colocam muitas verdades como coisas absolutas e que se você não consumir aquilo, você não está inserido socialmente dentro da dinâmica mundial. E aí eu não preciso mencionar um conjunto de marcas que muitos de vocês talvez tenham acesso. Por exemplo, para o celular, né? Temos os smartphones, os notebooks, enfim, eu não vou mencionar marcas aqui para o vídeo também não ser retirado do ar. Então, se vocês puderem observar, essas coisas poucas também que a gente pode consumir como um desodorante, né, que tem marca, até álcool em gel, né, as pessoas estão utilizando-se aqueles que são com marca, né? Então, algumas marcas elas podem trazer um status de poder. Então, ela, de certa forma, evidencia a globalização com um toque de exclusão, né? E aí, numa outra imagem, se a gente for poder observar, tem uma personagem falando o seguinte, que tudo isso pode ser uma espécie de loucura, de monstruosidade, e pode até ser, porque a globalização ela pode ser evidenciada como uma forma de perversidade. A gente sabe que mesmo que tenhamos tanta tecnologia, tantas potencialidades, não se sabe de tudo e também não tem cura para tudo, por exemplo, e nem todo mundo, por exemplo, pode consumir tudo aquilo que a gente tem. Então, muitas pessoas precisam também observar e realizar uma nova leitura de mundo, o que está à nossa volta. Nem todo mundo tem uma casa, nem todo mundo tem um celular. Então, é importante também se colocar no lugar do outro, para que a gente não contribua para a perversidade que a globalização ela nos promove através das seduções que muitas marcas podem nos propiciar. Então, é importante dentro desse processo também observar que a globalização ela coloca em dúvida também a maior parte das posturas das pessoas. Muitas pessoas dizem que a gente não precisa do SUS, o SUS é ruim, enfim, por exemplo, né? Mas a gente sabe muito bem que mesmo nessa situação, ai de nós se não tivermos a presença do Estado. Então, é importante observar nesse outro diálogo dessa personagem, por exemplo, essa fala ela pode estar trazendo o seguinte, né, que ela é a mocinha, ela sempre vai estar denunciando, né, não sei se vocês observaram isso. Então, ela vai estar colocando que nem sempre a presença das empresas é essencial. O que é essencial é que tudo seja partilhado com todos, buscando uma melhor qualidade de vida na totalidade. Em meio a esse processo, a gente sabe que existem diversas lutas e antagonismos também. E eles são perceptíveis a partir do momento em que estudamos aprofundadamente como se dá o regime da acumulação e o modo de regulação estabelecido através de normas estruturais que mantêm a coesão social mediante velhos novos padrões da organização e sociabilidade de seu papel do Estado. Vejam só essa imagem. Ela de fato é muito forte e provocativa. Infelizmente, né, a gente acompanha pelos jornalísticos, né, que ainda existe muita opressão ou estigmas que são realizados, né, em algumas comunidades ou favelas e que, em alguns casos, o Estado ele também pode contribuir para a continuação das mazelas sociais ou exclusão. Todos nós temos sonhos, creio eu que vocês têm o de vocês. E, enfim, cada um de vocês que estão me escutando tem uma realidade diferente. E a gente sonha que todos tenham acesso. Mas, infelizmente, o Estado, quando ele é cooptado pelos interesses do capital, a partir de política social do bem-estar social keynesiano, por exemplo, aquela questão do liberalismo, que a gente já até começou a conversar no começo da aula, ele pode reorganizar o espaço geográfico a partir de lógicas de organização territorial do trabalho, dando outras conotações ou se aproveitando, né, das fragilidades de algumas comunidades para usar a mão de obra mais barata, por exemplo, ou também mediar ou facilitar as relações existentes entre produção, distribuição, circulação e consumo de todo e qualquer tipo de produto, ou mesmo estreitando essa relação, criando estratégias, por exemplo, de que muitos produtos possam ser
consumidos rapidamente ou têm uma durabilidade muito pouca. Perguntem aos seus pais, por exemplo, né, o tempo de durabilidade das geladeiras, dos fogões ou até mesmo do celular. Isso tudo pode reforçar a manutenção do capital constante, ou seja, das formas pelas quais as empresas elas vão buscar lucrar e lucrar. Tá certo, pessoal? Então, é pela globalização que o espaço geográfico, né, ele pode materializar 3 dos seus pressupostos: a unicidade das técnicas, a convergência dos momentos e a unicidade do motor. Então, dentro desse próprio processo, a gente pode observar que a gente está utilizando-se do cyberespaço, nós estamos tendo dentro desse cyberespaço, também dentro do manuseio de tudo, uma espécie de unicidade das técnicas, que é o ato de se fazer, convergência dos momentos. A qualquer tempo, a qualquer momento, vocês podem estar me assistindo. E aí a gente pode observar que cada recorte do espaço geográfico pode estar recebendo esse vídeo de uma forma diferente ou tendo e nutrindo um sentimento diferente. Ou também a gente pode observar que existe uma outra relação da mais-valia globalizada. Ou seja, uma pessoa pode estar trabalhando num determinado ponto do espaço geográfico e aí muito daquilo que o empregador pode estar lucrando, ele pode estar no outro lado do planeta e pode estar lucrando em cima daquilo que uma outra pessoa em outro lugar esteja trabalhando. Um exemplo disso, call center, né, que são aquelas pessoas que telefonam para você, cobrando, enfim, pedindo alguma coisa. Ou então até atendendo. E aí, muitas empresas norte-americanas, elas ao ligarem para o call center, os números vão ser atendidos na Índia. E os trabalhadores indianos, eles cobram muito barato por trabalhar. Então tem toda essa relação, né? As empresas elas buscam sempre aquilo que for melhor de vantagem para elas para lucrar cada vez mais. No que diz respeito à unicidade das técnicas, o espaço geográfico ele vai viabilizar a globalização, dado que esse espaço geográfico ele vai se materializar em 3 pressupostos, observando-se a essência do sistema produtivo, a forma não isolada que esse sistema produtivo ele pode ter e observando que o velho e o novo eles vão sempre se comunicar. Então nós não podemos negar o passado e também nós não podemos esperar que o futuro ele seja tal como o passado é. Buscaremos sempre evoluir. E aí eu vou resgatar uma imagem importante para todos vocês, que vai estar trazendo como um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais os anos se passam, mais as tecnologias elas vão se desenvolvendo cada vez mais e essa forma de se dar vai diminuindo, por exemplo, perca de tempo. Por exemplo, a gente vai falar sobre transportes. E dentro dessa lógica de transporte, se a gente for observar, nós tínhamos entre 1500 e 1840, né, a velocidade das carruagens e barcos à vela, eles eram bem limitados. Depois nós vamos ter um outro conjunto de técnicas que vão evoluindo, novas atividades e ações vão sendo executadas e nós vamos ter associadas à forma de locomoção uma outra estratégia, né? Entre 1850 e 1930, a utilização das locomotivas a vapor, que são as populares Marias-Fumaças, trens, né? E também os barcos a vapor. Então a gente vai começar a perceber que esses transportes vão ficar cada vez mais velozes. Por quê? Porque novas tecnologias e técnicas vão sendo associadas a eles. Quando a gente vai observar, né, os aviões, a propulsão em 1950 e compará-los com os anos de 1960 com os jatos de passageiros, a gente vai observar que, de lento, eles vão ficar cada vez mais velozes. E tudo isso se deve também ao aperfeiçoamento do sistema de tecnologias associadas às técnicas que são os atos elaborados de se fazer algo. No que diz respeito à convergência dos momentos, nós podemos observar que ela pode ser possibilitada pela unificação técnica, pela capacidade de comunicação em tempo real. Se vocês forem observar aqui no slide que eu estou mostrando para vocês, vocês vão observar que a convergência tecnológica ela pode se dar observando-se relações que envolvem as redes, os serviços e os terminais, e que vão requerer a convergência regulatória, ou seja, a regulamentação, o controle e também a convergência corporativa. E tudo isso vai ser
se dá relacionando-se ao controle e ao incentivo mediante aquilo que as corporações elas vão querer. Então, continuando, né, se nós formos observar a relação que existe entre a unicidade do motor, existe uma espécie de direção centralizada exemplificada pela direção do mundo econômico e das finanças por executivos, que atendem aos interesses dos donos das empresas transnacionais e do sistema financeiro internacional. Daí, a gente precisa observar que não existe um espaço global, mas apenas de espaços de globalização. O mundo, porém, é apenas um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades oferecidas pelos lugares, mas o território termina por ser a grande mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, já que, em sua funcionalização, o mundo necessita da mediação dos lugares, segundo as virtualidades destes, para usos específicos. Num dado momento, o mundo escolhe alguns lugares e rejeita outros, e nesse momento modifica o conjunto dos lugares. O espaço como um todo é o lugar que oferece ao movimento do mundo a possibilidade de sua realização mais eficaz. Para se tornar espaço, o mundo depende das virtualidades do lugar. Quem disse isso foi Milton Santos, esse que está ajudando a gente a buscar compreender melhor todo esse conteúdo do capítulo 3º. Daí, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas professor, o senhor falou tudo isso para somente dialogar a respeito de globalização, mundialização de capital, divisão internacional do trabalho? Calma, nós ainda vamos falar sobre a nova divisão internacional do trabalho. Se nós formos observar, a formação da divisão internacional do trabalho, ela traz consigo fatores históricos processuais. Então, durante um período, entre o século XVI ao XVIII, nós observamos que, por exemplo, no caso brasileiro, nós tivemos uma relação colonialista baseada na manufatura. Na consequente transformação do tempo e espaço, nós vamos passar a ter um capitalismo industrial e financeiro, entre 1750 até 1950. E aí a gente vai observar que há uma consolidação da divisão internacional do trabalho, onde produtos primários e matérias-primas e alimentos vão também ser ou participar do próprio processo do imperialismo. E isso quer dizer que muitos dos lugares vão se caracterizar ou ser identificados como potenciais lugares da produção de alguns tipos de produtos prioritariamente industrializados. Na sequência desse processo, a gente pode observar que após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos observar que há uma transformação da divisão internacional do trabalho clássica para uma nova divisão internacional do trabalho. Então, a DIT clássica, que é a DIT, que é a DIT, divisão internacional do trabalho, ela vai se ajustar respeitando-se o processo de expansão capitalista entre 1950 e 1980. Então, muitos produtos primários, matérias-primas e alimentos vão sendo transformados nos países desenvolvidos. E esses produtos matrizes, eles vão vir de países que não são tão industrializados. Então, esses países que são aparentemente pobres, eles vão ser os maiores consumidores daquilo que é levado para os países desenvolvidos e transformados lá. Agora, com a nova divisão internacional do trabalho, a gente observa o seguinte, que os países que são subdesenvolvidos, industrializados, ou assim considerados, eles vão ser produtores de produtos primários, industrializados, capitais, lucros, royalties e juros da dívida. Então, o processo da globalização ele vai sendo estimulado a partir de 1980. E a contrapartida dos países desenvolvidos será oferecer produtos industrializados, em geral, com tecnologia superior, diferenciado, certo? Então, todos os lugares eles poderão potencializar os produtos ou acessos, mas os países mais desenvolvidos eles que vão ter um diferencial no que se refere ao poder político e econômico. E agora eu vou estar trazendo para vocês uma imagem muito interessante
do cotidiano, que são as redes tentaculares das marcas. E se a gente for observar, por exemplo, a Nestlé ela tem uma série de submarcas. Por isso que é importante que vocês, ao comprarem todo e qualquer produto, observem que atrás você pode estar comprando, por exemplo, eu não gosto da... Vou aqui falar, né, rápido. Coca-Cola. Mas tem um Guaraná chamado Simba, que é da própria empresa. Não curte ela? Tem um outro refrigerante Fanta. Se você comprar, for lá ver no rótulo de quem é o detentor da marca, ou o grande dono da empresa, é a Coca-Cola. Outras marcas de higiene, beleza e tantas outras, né? Então, essa imagem, ela infelizmente não está no livro, mas eu só estou explicando para vocês observarem o seguinte, que infelizmente não tem como a gente fugir, né? Muito daquilo que a gente pensa que não é concorrente, às vezes pode vir a ser. Pode ser, por exemplo, uma opção mais barata para um outro público comprar. Então é importante que a gente passe a observar isso. Então, quando forem consumir ou comprar algo, é importante sempre estar vendo o rótulo, né? Quem é o grande detentor, o dono da grande marca ou empresa. Algumas empresas, por exemplo, elas trabalham com roupa, calçado, cadernos, né? A própria Coca-Cola, bebida, comida, enfim. Enfim, vou falar de outra, né? Tem os chocolates da Nestlé, mas ela também trabalha com produtos de beleza. Enfim, tantas outras, né? Unilever, Johnson & Johnson. Espero que o vídeo não caia, né? Não saiam do ar porque eu mencionei as marcas. Olha, pessoal, vamos falar agora de uma outra coisa que é muito importante também teclar, né? Enfim, conversar, que é a precarização do trabalho. Muitos de vocês devem ter falado a respeito do eu falo de novo o nome de outra coisa, Uber, né? Tem Uber, iFood e tantos outros. Mas tudo isso pode ser uma opção muito boa. Mas se a gente for observar, a maior parte destes trabalhadores eles não têm um vínculo direto. Então a gente pode observar que há, de fato, uma triste precarização do trabalho. Eu vou postar também, associado a esse vídeo, e não posso vincular para não cair o vídeo, porque é um vídeo produzido pela Fox Film do Brasil, que é o trecho da abertura proibida dos Simpsons, que vai denunciar trabalho precarizado de produtos da própria marca dos Simpsons. Né? Aqui tem a imagem, que é parte da abertura, eu vou colocar, já que eu não posso estar inserindo dentro para não termos problemas com direitos autorais. Então vou colocar lá no Google Classroom. E antes da gente fechar a nossa aula, vou falar a respeito do que se chama mobilidade do trabalho. Vejam só, eu estou aqui em Maceió, vocês estão aí no interior. Então, o que é mobilidade do trabalho? É você residir em um outro lugar e poder ir para outro trabalhar. Então, existem muitos profissionais que foram afetados nesse período da pandemia, uma vez que muitos deles se utilizam da ponte aérea, por exemplo. Existem professores que fazem isso. Né? Eu também já fui um desses, que trabalhava num ponto, literalmente, eu saía de um estado ao outro e para trabalhar. Certo? Eu sou um exemplo disso. E agora continuo sendo, mas nesse momento ainda não podemos ter esse contato, que é de sair da capital e ir para o interior para trabalharmos. Então, mobilidade do trabalho é isso. É quando você se desloca de um ponto ao outro do espaço geográfico para trabalhar. Existem mobilidades diversas. Mobilidades dentro do próprio município, entre municípios, entre municípios de estados diferentes e também de países diferentes. E para fecharmos, é preciso falar a respeito daquilo que se fala sobre reestruturação produtiva do mundo do trabalho. Um filme interessante para vocês assistirem quando tiverem tempo, tem no YouTube, creio eu, é o filme Tempos Modernos, né, que tem Charlie Chaplin. Eu não me recordo, creio eu que foi numa turma, não me lembro, porque faz tanto tempo, né, são meses longe. E aí eu recomendei, creio eu, tanto para a turma de 8º como de 9º ano, para que vocês possam ter acesso a filmes que de fato tragam consigo coisas muito legais, seja da geografia, seja da história ou outras áreas do conhecimento. Enfim, pessoal, eu só tenho a agradecer. Nas próximas semanas nós vamos estar realizando um conjunto de atividades
Em um outro momento teremos um outro vídeo mais curto, mas esse é aquele grande vídeo que vai estar trazendo muito daquilo que o capítulo inteiro vai estar falando. Claro, eu busquei resumir tudo e explicar de uma forma mais didática para vocês. Desde já agradeço. Essas são as minhas referências que ajudaram a buscar trazer algo de bom e de legal para vocês. Forte abraço, se cuidem. Tchau.